Olá, queridos alunos do Colégio Alternativa do nono ano. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 4 do segundo cadernão de vocês, que está tratando sobre a reorganização do espaço mundial pós-Segunda Guerra, da bipolarização à multipolarização. No último vídeo que nós fizemos a introdução, nós falamos sobre a geopolítica bipolar, que estava relacionado ao termo bipolar dos países, né? Estados Unidos e a União Soviética, e que a gente estava vendo que havia uma disputa ideológica entre esses dois países, entre essas duas nações. Esse período ele ficou intitulado Guerra Fria, que foi um conflito diferenciado justamente por não ter um conflito armado direto, e sim essa disputa ideológica. Por isso que o termo aparece fria, né? Porque o embate aí era só referente à questão ideológica, uma disputa pela hegemonia mundial. E a gente sabe que aí existiriam as estratégias de cada país para tentar conter ou avançar sobre determinadas áreas. Por isso que um dos objetivos principais das nações eram adquirir áreas de influência. Dentro dessa aula de hoje, a gente vai continuar com essa visão relacionada à divisão geopolítica, e dentro do primeiro tópico aparece que após a Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem geopolítica foi estabelecida. Nela, a correlação de forças se concentrou junto aos Estados Unidos, que representava o bloco capitalista ou ocidental, e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, bloco socialista ou oriental. Assim, a geografia mundial passou a expressar um equilíbrio bipolar entre as duas potências hegemônicas para aquele período, tá? Os estudiosos, em geral, passaram a regionalizar o espaço mundial de acordo com uma classificação mais geopolítica, isto é, levando em consideração, sobretudo, os fatores socioeconômicos e políticos e não a localização. E aqui a gente está falando justamente dessa forma de regionalização, que aparecia o primeiro mundo, o segundo e o terceiro. Dentro desse primeiro mundo foi colocado que seriam os países desenvolvidos capitalistas. No segundo, países de economia planificada ou socialistas, e no terceiro mundo, países subdesenvolvidos capitalistas, tá? A divisão de blocos políticos que caracterizou o contexto da ordem bipolar teve o mérito de facilitar o entendimento da realidade dos países, pois as nações passaram a ser estudados segundo os aspectos socioeconômicos. Então, a questão econômica aí, até então, ela aparecia como um dos critérios para que houvesse essa regionalização. A regionalização em três mundos está ultrapassada. E a gente sabe que o contexto geopolítico ele mudou completamente, pois não existe mais o segundo mundo devido à fragmentação do bloco socialista. Quando a gente fala da fragmentação, a gente lembra ali que onde ocorreu o enfraquecimento foi com a queda do Muro de Berlim em 1989, e de fato quando a União Soviética ela se desmembrou em 1991. Então, quando eu falo dessa fragmentação do bloco socialista, eu estou falando desse período aí que está falando digamos assim, do fim, né, do desmembramento. Embora alguns países tenham se mantido socialista, como é o caso da China e de Cuba, não existe mais uma unidade no terceiro mundo, pois os países desse bloco seguiram, nas últimas décadas, trajetórias bastante diferentes. Os países africanos experimentaram uma decadência econômica acompanhada de um crescente empobrecimento. Por isso, a África negra passou a ser chamada de quarto mundo, porque as características que tendem dentro do continente, elas são muito diversificadas. E dentro de uma característica de regionalização, aparece a África Islâmica e a África Subsaariana. E dentro do próprio continente, dentro da dinâmica do próprio continente, a gente vê que as distinções econômicas entre os países, elas são
grandes também. E aí as realidades elas vão também ser distintas. Então, continuando nesse raciocínio, aparece a desestruturação do leste. Então, a partir de 1985, o governo de Mikhail Gorbachev promoveu uma alteração radical na estrutura da sociedade soviética. Porque quando ele assumiu o governo, ele pegou, no caso aí, um país bem, comprometido, com muitas dificuldades. E no caso, ele entrou com a perestroika e a glasnost. Essa perestroika, ela, de forma mais simples, ela está relacionada com uma reestruturação econômica. Já a glasnost, aparece o termo abertura do sistema político, né? Associado à política de redução dos gastos públicos, fez com que o governo promovesse, junto ao governo dos Estados Unidos, uma série de acordos de desarmamento, com o objetivo de frear a corrida armamentista. Se o país estava passando por dificuldades econômicas, ele tinha que dar um jeito de fazer essa redução, esse freio, porque ele não daria conta de suprir com essas necessidades armamentistas. Então, a falência da economia socialista teve efeitos profundos no mapa da Europa. Em 1989, a Hungria retirou a cerca de arame farpado que havia em sua fronteira com a Áustria. E em 9 de novembro de 1989, caiu o maior símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, que ele foi citado no último vídeo para vocês. E aqui duas imagens que mostram, no caso, esse desfecho aí do muro, que ele dividia a Berlim em oriental e ocidental, que era um símbolo muito forte da Guerra Fria, porque era um associado ao capitalismo, um lado associado ao capitalismo e o outro ao socialismo. As manifestações contra os partidos comunistas e os problemas econômicos tornaram-se crescentes. Assim, os governos começaram a ceder aos anseios de democracia e de transformação econômica. Foi o início da transição rumo à economia de mercado, que está relacionado ao sistema que era contrário, que é o capitalismo. Então, as delimitações de novas fronteiras. O início da década de 1990 foi marcado por grandes transformações, com o fim da URSS em 1991, que é quando a gente fala daquela fragmentação. As 15 nações que a constituíam tornaram-se independentes. 12 delas associaram-se a uma entidade supranacional mais ampla, a CEI, Comunidade de Estados Independentes, cujo limite de atuação até hoje não ficou bem definido. A instabilidade do socialismo significou o colapso de todo o sistema de relações internacionais surgido após a Segunda Guerra Mundial, sustentado pela Guerra Fria. O fim do socialismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do Leste Europeu deixou evidente a necessidade de uma reordenação geopolítica. No início dos anos 80, a economia soviética, que era controlada pelo Estado, estava à beira de um colapso. A maior parte da indústria soviética estava obsoleta. Os níveis de produção caíram a cada ano, a qualidade de vida estava cada vez pior. O desemprego era crescente, ao que se associavam a fome, a falta de médicos e a precariedade dos serviços básicos. Podemos apenas, como comparação, dizer que essa situação era análoga à de Cuba, nos anos 90, onde a crise de abastecimento ganhou contornos dramáticos. Então, o que isso está associado? Porque dentro do sistema existe uma lógica de produção, circulação e consumo, que nós já havíamos conversado em sala, e essa lógica, ela obedecia a ideia de se adquirir um lucro, uma parte dele voltar para investimento, e assim o sistema ele continuaria andando. Então, chega em um momento que a União Soviética ela não consegue suprir as suas próprias necessidades, e aí é quando a gente fala desse caos. Então, a crise do socialismo soviético é causada pelos seguintes motivos: excessiva centralização no modelo administrativo, inadequação às transformações da produção e dos mercados típicos da terceira revolução industrial
E um outro ponto super importante é a crescente defasagem tecnológica, porque se ela estava em dificuldade econômica, ela não estava nem conseguindo investir, como é que ela ia competir com os Estados Unidos, no caso, né? Ou com a questão do viés do capitalismo. Então aí as dificuldades elas só aumentaram. Então a defasagem tecnológica ela começou a existir de forma intensa com relação ao Ocidente, né? No caso, o Japão supera a produção industrial soviética em 1982. E aqui é só um exemplo. Então, a ascensão de Gorbachev em 1985, que introduziu na União Soviética as reformas. No caso, foi o que a gente falou. Quando ele assumiu o governo, ele já pegou, né, no caso, uma situação bem complicada. E no caso, ele introduziu as reformas relacionadas à perestroika, reestruturação econômica e a glasnost, a abertura do sistema político, mas mesmo assim ele não conseguiu fazer a recuperação de maneira efetivada. Então, outros pontos que aparecem é o afrouxamento dos laços políticos que mantinham o leste europeu sob a hegemonia soviética, acompanhado de um significativo corte de gastos com ajuda militar e econômica. E aparece associado campanha internacional soviética pelo desarmamento nuclear, o que permitiu a redução dos gastos com orçamento militar e com a indústria bélica. Tá? Que esse era um intuito fazer com que tivesse uma campanha para que tivesse um desarmamento nuclear no sentido, mas do sentido era diminuir os gastos, né, com esses ramos. A queda do Muro de Berlim extinguiu a ordem mundial estabelecida com o fim da Segunda Guerra, que dividiu o mundo em áreas de influência soviética e americana, e deslocamento do eixo geopolítico mundial. A questão ideológica, socialismo e capitalismo, é substituída pela questão econômica tecnológica, ricos versus pobres. E aqui a gente entra naquele viés. Se sai da questão bipolar, a gente chega na questão multipolar, porque é dentro desse contexto que outros países, outras potências, elas vão começar a surgir de maneira evidenciada. No caso, Estados Unidos, ele saiu como campeão, né, dessa disputa ideológica, né? A União Soviética ela se fragmentou, e aí a gente entra no contexto da era multipolar, por conta dos polos de poder que vão surgir. E a ênfase, a questão maior, ela vai estar associada à questão econômica tecnológica. Só que aí vai aparecer uma distinção maior entre ricos e pobres, que é aquela questão de quem tem e que não tem. E como é que vai aparecer essa regionalização? Aparece a linha norte e sul, que nós já comentamos também em sala. O norte, ele vai apresentar os países ricos, desenvolvidos economicamente, e o sul, os países pobres subdesenvolvidos. E aí, no caso, quando a gente olha essa representação na imagem, a gente consegue ver que a potência norte-americana, Estados Unidos, está ali, ó, acima da linha. A Europa como um todo está acima da linha, né? O Japão aparece em cima, bem como a Austrália. E uma das dúvidas que fica é porque a Austrália ela aparece ali, né? Ela está localizada na parte sul, né? Mas a linha divisória norte-sul, ela vai buscar a Austrália, mas é por conta no caso, vai buscar a Oceania por conta da Austrália e da Nova Zelândia, que tem importância significativa econômica diferenciada. Então, esse daí é um dos pontos principais. Então, na próxima aula a gente vai continuar falando ainda sobre essas questões de mudanças de polos de poder e continuar a associação na era multipolar, tá ok? Próxima aula a gente continua.